live. Minha televisão não está vazando para vocês, não, né? Estamos ao vivo. Vamos lá. Estamos ao vivo? Mais uma edição extra do Jornal da Cultural, né? Nessa noite aqui com Vinícius de Paula, Germano Schoenfelder, nossa, sempre erro o sobrenome, Paulinho Marques e Rogério Bolinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bolinho, você caiu? Boa noite. Bolinho, está aí, Bolinho? Bom, vamos lá. Vamos iniciar aqui e prosseguir com a nossa edição extra do Jornal da Cultural. Edição Vamos fazer uma sexta-feira. aqui para o jornal. Vamos lá. Nada é eterno. O café esfria, o cigarro apaga, o tempo passa e as coisas mudam. As pessoas já devem ter O mundo visto essa gira e frase por vacilão aí. cai. Exatamente, é mais ou menos isso, Vinícius de Paulo. E a gente está vivendo Paula. um momento desse de muitas mudanças. Então, Sim. o café está esfriando, o cigarro está apagando e as coisas estão mudando. Além do coronavírus, estamos tendo novas nuances no cenário político. E é muito importante que as Perfeito. pessoas estejam bem atentas e se orientem sobre tudo que está acontecendo. E para isso, a gente vai falar um pouco da agenda positiva para iniciar esse jornal com o Paulo Marques. Boa noite, Paulo. Boa noite você que nos assiste aí de onde você estiver. Seja bem-vindo a mais uma edição extra do Jornal da Cultural. Paulo, essas nuances e mudanças no cenário político, ela tem que ser bem explicada para a população. A população tem que entender tudo o que está acontecendo, todos os procedimentos, todos os processos, tudo tem que ser muito claro. Tem sim, Flávia. A nossa obrigação, enquanto pessoas responsáveis por uma comunicação que vai falar daqui com quem está aí, é transformar isso de uma maneira mais simples e acessível possível. Por quê? Nesse momento em que a gente está vivendo, onde é necessário que a sociedade entenda e possa se posicionar e se manifestar como, quando, onde, por quê, ela precisa entender o que de fato, os termos querem dizer, as falas querem dizer, que análise elas devem fazer para que elas possam tomar uma decisão. E quando a gente fala em tomar decisão, a gente precisa de ter uma informação que seja clara e acessível. Na minha opinião, a maior dificuldade que hoje os comunicadores têm é de cultivar uma empatia com quem está lendo o texto. E não só lendo o texto, mas até quem se comunica por meio do rádio, por meio da televisão. Eu preciso utilizar um formato que seja de fácil entendimento, né? Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente literalmente entende quem é que lê e escuta aquilo que eu estou ouvindo. Vamos colocar aqui um exemplo muito claro. As pessoas que são desfavorecidas de um conhecimento jurídico, por exemplo, elas têm, muitas vezes, a obrigação de entender jargões que os advogados utilizam, que o pessoal do judiciário utiliza, e que muitas vezes é necessário para que ele entenda o que está acontecendo naquele cenário e que possa impactar diretamente na vida dele. Se vocês forem perceber agora, eu fiz falas, muitas vezes até complicadas, impactar, o que isso quer dizer, cenário, o que isso quer dizer. Então, eu preciso o quê? Trocar essas palavras de uma maneira que o próprio cidadão consiga entender, né? Ao mesmo tempo, a gente vai criar uma forma de você usar palavras que são mais conhecidas, né? Então, a gente acaba tirando aquele jargão, aquela palavra muito bonita, muito bem trabalhada, e colocando de uma maneira simples para que todo mundo consiga entender. Então, muitas vezes a gente quer dizer assim, que a gente tem usado muito nessa pandemia, aglomeração. O que é aglomeração, gente? É o quê? É muita gente junta, gente misturada, muitas pessoas no mesmo lugar. Então, talvez, se nós começarmos a ter a prática de transformar os nossos textos em coisas mais simples, talvez a gente consiga fazer com que o cidadão entenda o que está acontecendo. Hoje é um fato que eu não vou dizer que é histórico, mas é um fato muito importante que acontece no país, quando o ex-ministro Sérgio Moro pede demissão do cargo e usa determinados termos que são até difíceis de quem está ouvindo aquilo entender. Então, talvez, nesse momento agora, cabe a nós, comunicadores, aos analistas da informação, tentar traduzir para a sociedade, de fato, o que ele quis dizer com aquilo tudo, né? Para que quem está em casa consiga, de fato, tomar uma posição. Mas é a posição do quê? Entre um lado e o outro? Não.
uma posição dele, enquanto receptor daquela informação, poder decidir alguma coisa em relação a isso, né? E a decisão é o quê? É em que lado eu vou ficar? Cada um tem o direito de fazer as suas escolhas, mas a minha informação ela precisa ser mais clara e acessível possível. É impressão minha ou a Flávia caiu? Eu não ouvi mais a Flávia. Tá muda. É, a Flávia que mudou também. Mutou. Oi, Flávia, estamos te vendo, mas não estamos te ouvindo. Continuamos não ouvindo. Tenta voltar de novo, Flávia, tem como? Bolinho, é com você, você entrou agora. Boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, Vini, boa noite, Germano, boa noite a todos que nos acompanham pela live e pelas pages do Ouvinte Sorocaba e da Cultural FM. É bom estar com todos vocês aqui. Eu concordo plenamente com o Paulo nesse sentido. A população realmente, hoje é muito grande a descarga de informações que tem nas redes. Hoje muita gente tem participado mais da política. As redes sociais, embora muitas vezes nós, comunicadores, questionamos o fato, criticamos algumas vezes o fato de muitas pessoas se autodeclararem politizados pelas redes sociais, ao mesmo tempo, isso é importante porque as redes sociais trouxeram essa aproximação e essa abertura política para muita gente que jamais pensou em acompanhar ou discutir política. Então, embora muitas vezes eu me aborreço ouvindo algumas coisas descabidas, alguns achismos descabidos, mas por outro lado eu fico feliz por saber que aquela pessoa está participativa agora. E há tempos atrás, pessoas como essas, né, de algumas determinadas classes, de alguns determinados segmentos, elas não discutiam política. Você estava numa fila de banco, na fila de padaria para o cafezinho nosso de cada dia pela manhã, que isso é o costumeiro do jornalista, não é verdade? E você só via aquilo. Será que vai chover? O meu time vai ser campeão? Hoje não, hoje as pessoas discutem. Às vezes nós nos aborrecemos, mas por causa das verdades que eles afirmam, não muitos tendo conhecimento de fato, mas só o fato deles estarem declarando isso, tendo aquele momento, como diz aquela frase, né? Posso até não concordar com você, mas morrerei lutando para que você tenha o direito de expressar sua opinião, não é? Embora muita gente ache que essa frase, né, é de Voltaire, mas ela não é de Voltaire, ela é da biógrafa dele, entendeu? Mas eu acho importante isso, então é legal. Agora, aonde que nós, comunicadores, podemos realmente contribuir? Plenamente de acordo com o que o Paulo falou, traduzindo numa linguagem mais popular, trazendo para esse povo a linguagem mais coloquial, para que as pessoas possam, então, a entender mais, porque às vezes ela não expressa a opinião dela como uma verdade absoluta, porque ela tem uma maldade, ou ela não quer expressar de forma correta, mas é porque ela não entendeu determinada colocação, determinado termo técnico, determinado vocabulário, porque, como bem disse o Paulo, o Moro é um juiz, é pródigo do vernáculo, né, diria o meu professor de língua portuguesa. Então, nem todo mundo tem essa polidez, né? Então, é muito legal esse projeto, viu, Paulo? Concordo plenamente com você. Gente, eu voltei, dá para me ouvir? Voltou, perfeitamente. Aí, perfeito. Olha só. Então, mas exatamente, é isso que nós estávamos conversando. E até em sentido de aglomeração, tanto eu quanto o Paulo, a gente observou um fato um pouco inusitado. Nós vimos, né, no pronunciamento hoje, muitas pessoas juntas ali ao presidente, e só o Guedes estava de máscara, né, Paulo? Nós observamos esse detalhe pequenininho aí, mais importante na época que nós estamos. O que a gente realmente percebe é que quem está aqui do outro lado consegue fazer várias interpretações a respeito do que está ali. Então, o que a gente consegue perceber, e são geralmente questões que passam na nossa cabeça o tempo inteiro. Se eu preciso, num momento desse, de usar uma máscara porque estar junto e misturado ao mesmo tempo coloca em risco a vida das pessoas, por que apenas uma pessoa está de máscara? Por que aquela pessoa que é a detentora do conhecimento da saúde, numa esfera de governo hoje, máximo, que é o Ministério da Saúde, não se posicionou em relação a isso, que não estava com uma máscara?
Porque todas aquelas pessoas em cima de um tapete estavam todas juntas ao mesmo tempo, sem máscaras, todas colocadas ao mesmo tempo. Então, são essas informações que muitas vezes não são ditas, mas são colocadas, que confundem a mente de quem está do outro lado percebendo tudo isso. E o objetivo realmente de quem está fazendo esse tipo de comunicação é, de fato, se posicionar em relação a isso. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, seria muito difícil eu, enquanto uma pessoa que estuda da comunicação, entendo de informação, me posicionar, por exemplo, como assessor de imprensa de um governo dele. É difícil? Muito, porque nós temos o conhecimento. E a gente ainda tem uma prestação de conta, enquanto comunicadores, de prestar isso para a sociedade, né? É uma informação de interesse público, não é de interesse do governo, não é de interesse de um ou de outro que manda prender ou manda soltar, mas é daquele que precisa, de fato, de uma informação clara, acessível e que dê condição de entendimento, né? Perfeito. Perfeito, é isso mesmo, Paulo. Estão me ouvindo? Estou, perfeitamente. Sim. Então, nesse sentido, eu acho que a Flávia precisou sair novamente. Há hoje uma discussão, né? E aí eu vou puxar de outros temas também, não só do termo jurídico, do termo econômico, do termo político, né? Mas também eu aprendi muito isso no jornalismo científico, né? O que a gente pode fazer para melhorar o entendimento de uma pessoa, por exemplo. A gente usa muito o exemplo da Dona Maria, né? Nossa vizinha, Dona Maria, que está nos acompanhando, né? Como que ela pode nos entender quando a gente fala, por exemplo, de um termo mais específico dentro da ciência, né? Como que a gente pode falar de física quântica, ou às vezes de pesquisas científicas que são, por si só, muito complexas nesse sentido. Então, aí que está. A comunicação ela precisa ser de uma forma mais didática, mais palpável, desde que a pessoa sem tanto conhecimento tenha acesso, consiga entender, até a pessoa com maior conhecimento do mundo hoje, por exemplo, até o Einstein consiga entender também. Então, aí que está. Mas aí, quais são as dificuldades que a gente enfrenta nesse processo? Quais são as dificuldades e as limitações que nós, enquanto imprensa, temos para colocar isso em prática? Haja visto que uma vez, hoje, as redes sociais proporcionaram muitas formas de comunicação, proporcionou-se como que eu posso dizer? Colocou, né, para todo mundo ter o acesso ali de uma informação ou outra. Isso, a democracia da informação, e essa democracia hoje ela é vista, e aí como o Bolinho disse, Bolinho que está abaixo aqui de mim, literalmente, nesse sentido, disse que muitas pessoas acabam sendo donos da verdade, quando na verdade essas coisas às vezes são muito mal interpretadas e às vezes usadas para benefícios de outros, né? Então é um negócio muito complexo nesse sentido. Oi? A tal da infodemia, né? Que eu estava conversando outro dia com o Paulo Marques, a infodemia. É um excesso de informações, é um carregamento todo de conteúdo que as pessoas já não sabem dizer o que está certo e o que está errado. O que é verdadeiro, sentido, né? O WhatsApp até privou, né, um número grande de compartilhamentos para tentar acabar um pouco com isso. Porque o pessoal recebia qualquer material no WhatsApp e saía disparando, colocando. Exato. Né? E aí tem a função da imprensa, porque muita gente confia mais em informação do WhatsApp do que no jornal, por exemplo. A imprensa está aqui para fazer a parte profissional, de checar a informação, de realmente passar a informação corretamente como deve ser. Para isso que existe profissional. Né? Agora, se a gente... E agora o WhatsApp, né? A gente brinca as tias do WhatsApp, as tias do Zap, elas vão passar tudo que chega lá para elas e mandar. Então, gente, mas existe... Filha, você viu? Desculpa, só te complementando. As pessoas realmente elas acreditam no que é propagado nas redes sociais, porque quem manda é alguém muito próximo daquela outra pessoa. É aquela questão da confiança. Então, assim, se a tia do Zap mandou uma notícia que ela recebeu para um sobrinho dela, com certeza que ele sobrinho vai dizer, se a minha tia, que nunca mentiu para mim, está compartilhando isso, é porque é verdade. E essa tia do Zap também achava de que ela recebeu fosse verdade. Então, são verdades, muitas vezes não verdadeiras, que fazem com que
as fake news cresçam muito mais e a própria credibilidade nossa, enquanto formadores de opinião por meio dos veículos de comunicação, seja colocada à prova. Quando a gente não tem esse contato direto com as pessoas, eu acho que o mais bacana de uma rádio comunitária como essa é porque as pessoas nos conhecem pessoalmente, elas sabem quem nós somos, elas sabem a nossa opinião a respeito das coisas, sabem como a gente se posiciona, que a gente busca a informação, que a gente checa a informação, e aí você acaba tendo uma credibilidade. Imagina aqueles veículos onde as pessoas não as conhecem apenas pelas redes sociais, porque deu um like, que a pessoa fez uma foto bonitinha na internet, ou estava vivendo uma coisa mais social e menos informaticamente falando, querer ter credibilidade em relação àquilo tudo. Né? Então, mais uma vez, é que nós temos, enquanto jornalistas da comunicação, e de uma comunicação que é comunitária, essa é o cerne da questão, né? Esse é o quê da questão. Nós somos pessoas responsáveis por traduzir para a sociedade aquilo que é de mais importante e relevante nesse momento. E o país hoje enfrenta uma situação muito confusa, que é literalmente saber em quem acreditar, em o que acreditar e o que eu vou fazer com tudo isso, né? Então, quando a gente faz uma análise, aquela imagem de todos os ministros ao lado do presidente, sem as suas máscaras e um outro de máscara, qual que era a credibilidade dessas falas todas que nós tivemos ao longo desse mês a respeito de usar máscara ou não, sem contar outras questões, né? Sim. E cada vez gera mais dúvidas sobre tudo, né? Uma situação cada vez mais complicada nesse ponto. Eu já visto que cada vez mais a informação ela é tida como, hoje, né, a mídia falando, como uma situação mais complicada, né? Uma situação que a gente não tem credibilidade. A mídia cada vez mais vem sendo atacada todos os dias. Não foi diferente hoje também no pronunciamento do presidente, que posteriormente iremos comentar também. Uma coisa que eu percebi, a gente estava falando de linguagem, né? E uma coisa que é legal a gente falar do corpo fala. Nós notamos muita gente ali, realmente, Paulo, como você comentou, um só de máscara. Nós percebemos também que o pessoal estava lá como fosse uma menção de apoio, mas todos muito distanciados. Incomodados. Estavam incomodados. Exatamente. Então, por exemplo, a Damares atrás, a gente não conseguia quase ver a face dela. Então, assim, estava uma situação atípica, diferente, né? Essa leitura, o que o Bolinho, né, que tem tantos anos de política, lê dessa situação? Concordo com você plenamente, Flávia, e com todos, como foi comentado no nosso grupo durante o pronunciamento do presidente. Na verdade, os ministros que estavam ali estavam por força do cargo, por força de obrigação e de convocação. Era evidente o desconforto, não só da Damares escondida totalmente atrás do próprio presidente, o desconforto, o Guedes se escondeu atrás da máscara, que era o único que estava de máscara, o atual ministro... Isso, o atual ministro da Saúde estava também muito desconfortável, tentando se esconder atrás... Com cara de não saudável, né? Com cara de não saudável, exatamente. O Mourão era que estava mais feliz um pouco, porque provavelmente, né, torcendo e pensando, contando os dias para cair no colo dele, né? Essa situação toda. Galvão. Exatamente. Então, o que acontece? Diga lá, Tino. Fala, Vini. Ó, tem jogador no aquecimento, hein? Então, quer dizer, realmente o desconforto era muito grande. E estavam lá justamente pela força do cargo. Porque, embora alguns... Eu acho que com isso, como nós conversávamos também à tarde, durante toda a tarde, muitos militares... Tá, que como o Paulo bem colocou, só o pessoal realmente palaciano, o pessoal das Forças Armadas palacianas, né, que apoiam ali, que estão ligados ao Bolsonaro. É bom falar palaciano, né? O que é palaciano? Então, são as pessoas que estão dentro ali do espectro político de Brasília, né, do Distrito Federal. Isso não representa o Exército na sua composição inteira. Exatamente, porque... fazer um pouco a sua fala. O palaciano, nesse sentido, não é o cara que está no Distrito Federal, mas é aquele sim, mas está no palácio. No governo. É o cara que ocupa cargo dentro do palácio. Entendi. Exatamente.
do Planalto, tá? Exatamente. Perfeito. Acho que todo mundo que está em Brasília faz parte dessa coisa toda e não bem assim. Até dentro do Você próprio... fazia parte também, Paulo, quando você morava em Brasília? Eu tive a oportunidade de ter trabalhado nas duas esferas principais de governo em Brasília, tanto no governo do Distrito Federal, do Executivo, quanto no governo federal, no Executivo e também no próprio Legislativo. E ainda tendo a possibilidade de trabalhar em organismos internacionais, onde você consegue ver a visão de um outro lado, onde a gente tem outras discussões, né? E eu falo, quem nasce em Brasília e vive em Brasília tem uma outra visão daquilo, porque você sente aquilo o tempo inteiro. Parece que se torna uma coisa muito natural você chegar em casa e conversar de política. De você chegar em casa e você falar, você viu o que o outro falou agora há pouco? E muitas vezes as pessoas nem têm noção do que está acontecendo, né? Sim. É verdade. Exatamente. E Bolinho, vamos lá, vamos falar um pouco do Café com Bolinho. Como que você enxerga essa movimentação política? Como também seguindo, dando continuidade e concordando com muitas das falas nossas no Grupo à Tarde. Eu acredito que não existe possibilidade aí do Exército querer dar um golpe. Hoje existe um amadurecimento muito grande, né, em relação a isso. Como falava anteriormente, o pessoal ligado ao governo só, né, como bem colocou o Paulo na definição de palacianos, esse pessoal, até por força hoje do cargo que ocupa, eles, assim como também aqueles que estavam hoje acompanhando o pronunciamento do presidente, é por força da função, né? Durante toda a situação, durante toda a tarde, muitas pessoas de várias áreas das Forças Armadas, das diversas esferas, aeronáutica, exército e marinha, se manifestaram, né, com opiniões pessoais, dizendo que o presidente tinha dado um tiro de bazuca no pé, outros falaram que ele cometeu um suicídio político muito grande, que Moro sai muito mais fortalecido do que entrou, e isso é fato. Então, isso demonstra que realmente, ligado a ele das Forças Armadas, é só quem realmente ocupa cargo. Os demais setores das três forças do país, aeronáutica, exército e marinha, não compartilham da mesma ideia. Então, isso já nos tranquiliza. Uma outra situação é que o Mourão, que é general e é vice-presidente, é um pouco mais sensato, não é bobo nem nada, ele percebendo toda essa situação, ele ficou um ano, né, calado, um ano, eu acho que um ano lá no Tibete, talvez, sei lá, porque nem deu caso do Mourão, e ele voltou no momento certo. Mourão, ele tem uma certa simpatia, ele gosta de um certo prestígio, de uma simpatia de alguns ambientalistas, porque é uma forma de diferenciar da questão Problemas técnicos. Opa, Está todo mundo ouvindo? Todo mundo. Tá ouvindo, Bolinho? Bolinho? Bolinho, será que travou, Bolinho? Bom, acho que travou. Vamos dar seguimento aí, né, nessa situação que a gente estava comentando de hoje. Daqui a pouco nós vamos falar também dos ônibus, né, que teve a paralisação, como é que está a situação de toda essa tratativa, se realmente vai paralisar, se não vai paralisar, a gente vai colocar o pessoal à parte de todo o acontecimento, né? E, Paulo, voltando aí um pouco para a agenda positiva, como que você encara... Opa, Paulo, agora está nós três. Estamos nós. Paulo, como que você encara esse momento atual e qual que é a solução que você enxerga para que a gente possa diminuir essa infodemia, né, que nem eu comentei anteriormente? Bom, uma das coisas mais importantes enquanto cidadão é eu saber em que fonte eu vou confiar. A gente tem o hábito de todos os dias a gente acordar, já pegar o telefone celular e já olhar o que está focando nas nossas redes sociais. Até então, tudo que é nos colocado ali é legítimo. Tudo que é postado, de fato, é verdadeiro. Até se provar por A mais B que não, tudo que está ali, a gente, de fato, acredita se funciona ou se não.
Cabe, acho que um pouco do nosso trabalho é fazer esse exercício diário. Quem é essa fonte? E quando a gente fala fonte, quem é que está falando? Essa pessoa, de fato, fala com propriedade? E o que é falar com propriedade? Ela sabe o que ela está falando? Ou ela pegou um achismo por aí? Porque muitas vezes, se a sua opinião não contribui para mudar a vida de alguém, guarda ela só para você. Ou, como eu coloquei hoje à tarde, o brasileiro precisa estudar um pouquinho mais. E quando eu falo estudar um pouco mais, é obter um pouco de conhecimento a respeito de algo que ele queira opinar. Por que muitas vezes as pessoas querem falar de política se elas nem sabem os meandros da política? Meandros da política. O que é meandros, Paulo Marquês, da política? São as nuances, as minúcias, os poucos elementos que muitas vezes a gente só sabe ou quando a gente vive, convive ou estuda um pouco mais a respeito disso. Coronavírus. Seria tipo os jogos da política, os jogos nesse sentido? Acho que é em todos os sentidos. As pessoas falam muito assim, existe muita maracutaia na política. O que é maracutaia? Não é maracutaia na política. Eu preciso traduzir o que isso quer dizer, né? E a gente colocando aqui coronavírus. Coronavírus é diferente de Covid-19, né? E as pessoas acham que é tudo igual ao mesmo tempo. Falar de que muitas vezes o respirador vai salvar as pessoas, mas as pessoas não sabem nem o que é um respirador, nunca viram nem um respirador, né? Ou muitas vezes questionar as decisões de quem está no lugar que nós colocamos, estão fazendo. Por que muitas vezes escolheu de colocar um hospital de campanha num determinado local, mas não colocou no outro? Ah, eu acho que deveria ficar perto da minha casa. Não tem que achar nada. Só se você tiver conhecimento. Aí você acha. É o que a gente estava falando. É o que a gente estava falando, Marquês. É a fonte técnica e a fonte política. Ai, Flávia, perfeito. É o momento da gente se apegar às fontes técnicas. Sim, é o posicionamento técnico que nesse momento é relevante. Então, assim, quando a gente ouve na imprensa uma pessoa política e, ao mesmo tempo, ela é técnica, você acaba nem colocando tanto a credibilidade dela em jogo, que além dela ser política, por ela estar numa posição política, ela é uma pessoa técnica, ela tem um conhecimento a respeito daquilo. E muitas vezes as pessoas apenas políticas têm a sua credibilidade colocada em risco, em xeque, porque não se aprofundam num conhecimento de algo que muitas vezes é inerente a ela. É errado? Não. Eu acho que todos nós temos a possibilidade de opinar sobre algo, contanto que façamos o exercício todos os dias de aprender aquilo que eu quero me manifestar. Do tipo, vou colocar a coisa bem clara. Como que Paulo Marquês vai se meter a dizer que o bolo que Vinícius faz é ruim se ele não sabe nem fazer bolo? Como que eu vou dizer que o café da Flávia é péssimo se ele nem faz café? Isso, né? Então, assim, a gente tenta colocar... Como que eu posso falar que o café que o Paulo é ruim, sendo que o Paulo pode me esculachar depois, né? Eu acho que todos nós temos a possibilidade de aprender. E quando eu falo isso, é porque o acesso hoje, e até em tempos de pandemia, está liberado. Você vê quantos cursos foram disponibilizados na internet nesses 38 dias que eu estou fazendo hoje de quarentena. Eu quis fazer um monte, mas eu não sabia nem por onde começar, porque eu não conseguia decidir se eu queria fazer o curso porque era mais importante para a minha função no meu trabalho, se era importante para a minha carreira profissional, se era importante para o meu projeto de pesquisa do doutorado, se aquilo ia me deixar um pouco menos estressado dentro de casa, se ia melhorar a minha angústia ou a minha ansiedade, ou enfim, eu não consegui decidir, porque era muita coisa. E aí eu tive que fazer o quê? Vou deixar tudo de lado. Não fazer o curso também é ok? É ok, você não é obrigado a fazer. Mas se você quer se manifestar a respeito de algo, você tem sim a obrigação de aprender. Perfeito. E nesse sentido, por exemplo, aí voltando de novo à questão da política, café com bolinho, né, que é o assunto, só que o bolinho não está presente, a gente vai fazer essa substituição rapidamente, porque ele logo volta. Nessa questão que a gente fala da política, hoje muitas pessoas são donos da verdade, né? Acreditam cada vez mais que sabem de uma coisa, quando na verdade tem um conhecimento mínimo de um assunto, porque viu, por exemplo, no WhatsApp ou no Facebook alguma coisa que não reflete a política inteira.
né? A gente falava em off, a gente falava em situações, eu até expliquei meu posicionamento para você, que a gente conseguiu ter essa posição, ter essa conversa, né, para explicar, para não ficar no achismo, né? O achismo é uma situação complicada. Mas como que essas pessoas que estão presentes hoje, cada vez mais na política, conseguem entender e podem se posicionar? É a partir de muita leitura, a partir de vivências dentro de uma situação, de uma Câmara, que seja de vereadores, assistindo canal legislativo nas TVs, que hoje, se eu não me engano, aí você me confirma, são canais abertos ou não? Olha, Vinícius, cada um hoje vai achar a melhor forma dele poder aprender alguma coisa. Tem pessoas que não conseguem adquirir conhecimento utilizando as plataformas digitais. Outras preferem ter um contato do dia a dia dentro de uma sala de aula, por exemplo, naquela coisa formal, um professor na frente, falando um monte de coisas e as pessoas ali apenas anotando, ouvindo. Tem pessoas aqui que muitas vezes elas conseguem aprender lendo sozinho ou trocando ideias, como a gente está fazendo aqui. E eu acho que isso vai depender muito da disponibilidade que essa pessoa tem, e quando eu falo disponibilidade não é tempo, é muito mais assim, da vontade, eu quero aprender. Então, se eu quero aprender, quais são os recursos que estão colocados para que eu possa, de fato, escolher? Olha, você tem a EAD, e essa EAD é como? É no computador? É no tablet? É no telefone celular? Porque são plataformas diferentes, com formatos diferentes, com o mesmo objetivo, que é ensinar as pessoas coisas, só que cada um vai fazer as suas escolhas. Eu, particularmente, gosto e aprendo muito mais quando eu tenho essas trocas. Gosto da plataforma digital? Em certa maneira, sim. Porque nesse momento eu tive que me adaptar a uma realidade. Eu não posso ir para dentro de uma sala de aula, trocar com os meus colegas determinados conhecimentos, a gente faz uma troca utilizando das redes sociais. Muitas vezes essa troca acontece quando eu estou ligando para alguém e perguntando alguma coisa. E também funciona. Ou a gente aqui mesmo, né? Trocando essas ideias, aprendendo de fato e trazendo para a nossa realidade aquilo que vai dar condições da gente, no mínimo, ser participante de algo. Eu acho que hoje a sociedade ela quer participar, né? Ou seja, não é tão quadrado como antigamente, né? Não, na verdade, existe uma existe as pessoas possibilidade, sim, que gostam desse formato diferente para a realidade de hoje, que você falou que é mais tradicional, né? Mais tradicional. As pessoas gostam disso. Por quê? Porque elas aprenderam dessa forma. Então, para elas funcionou. Então, tá ok. Cada um de nós precisa achar a forma que é ok de aprender. Aí você colocou uma outra questão relacionada das pessoas que vão exercer cargos públicos. Elas nascem sabendo? Claro que não. Ninguém nasce sabendo alguma coisa. Mas a informação está ali para gerar conhecimento? Tá. Está em todo lugar. Quando você coloca assim, se o cara quer ser vereador, se ele quer ser deputado, se ele quer ser senador, ele vai aprender isso onde? Muitas vezes ele vai aprender na vivência do dia a dia dele, né? Sim. Na cidade ele aprende na casa dele, ele aprende na escola, aprende na vida, e aprende com as experiências que ele tem de troca com as pessoas, tá? Mas, ao mesmo tempo, você precisa de um outro tipo de formação e de formação que vai dar condições dessa pessoa exercer o cargo dela. Uma coisa importante que a gente percebe nas cidades é naquele momento em que os políticos precisam definir orçamento público para o município. Como que eu vou definir algo que eu não tenho conhecimento? Ok, é fácil? Não é. Mas tem disponível? Tem. Tem instituições que são do próprio Poder Legislativo, que dão condição de graça para que as pessoas tomem conhecimento sobre lei orgânica, sobre o orçamento público, sobre o que pode e o que não pode. Aí é uma questão de quê? De interesse e de vontade, porque está ali disponível. E ele fala assim, vai estar disponível onde? Até na internet. 24 horas, você assiste a hora que você quiser. Chega em casa, ao invés de você ver lá o programa que deixa as pessoas confinadas, aglomeradas durante vários dias, tira 20 minutos, 10 minutos da sua noite antes de dormir e vai ler um pouquinho sobre o que quer dizer, como criar leis que, de fato, atendam a necessidade do município onde você mora. E que, muitas vezes, as leis são criadas de uma maneira que não atende à realidade de ninguém. Eu estou fazendo lei para quem? Né? Exatamente. É a famosa história, né? Por exemplo, tem 200 projetos, mas nenhum atende à realidade. E a realidade de quem? É nossa.
Ao mesmo tempo que eu falo aqui, enquanto comunicador, eu também sou cidadão. Eu moro na cidade, eu vivo no bairro. Um bairro que tem necessidades, tem problemas. As pessoas que vivem nesse bairro têm angústias e elas querem que as suas angústias sejam resolvidas. E sejam resolvidas pelas pessoas que eu, enquanto eleitor, cidadão, votei e coloquei lá para me representar. Perfeito. Paulo. Paulo, por falar em cidadão, Germano, eu queria que você atualizasse a gente sobre a situação dos ônibus. Veio alguma nota nova? Os ônibus ficaram paralisados, né? Ontem, durante 12h30 até as 4h, e hoje também ele entrou em paralisação, mas também parece que não retornou. Como que está aí a nota? Bom, o sindicato mandou uma nota informando que o motivo da paralisação de hoje foi por causa que alguns motoristas acabaram recebendo cartas de demissões. E com o protesto disso... por carta, é isso? Por telegrama ainda. Nossa. Então, com isso, né, eles resolveram parar em virtude de protestos. Então vai ficar parado por tempo indeterminado, não tem um prazo aí. Então, o sindicato está em reunião, até o momento que eu sei, está em reunião nesse momento. Porém, é muito estável. Tem hora que eles decidem, tem hora que eles não decidem. Então, por enquanto, está só em reunião. Enquanto isso, os ônibus estão parados. Então, até o momento, quem for usar o transporte urbano, ele está parado. O sindicato está em tratativas, é isso, Urbano? Sim, sim. E até interessante, né, que eu acho que foi mais pessoas pegas de surpresa hoje, porque ontem eu passei por lá no terminal e tinha um número de pessoas esperando o ônibus voltar, e eu passei justo na hora. Era pouco. Hoje tinha muito mais pessoas na porta do terminal esperando o ônibus até uma decisão. E até o momento não vai ter essa decisão. Pelo jeito vai ser passado para amanhã e vamos esperar, vamos aguardar as novas decisões, os novos protocolos do sindicato. Vamos ver o que vai... Os desdobramentos. Vamos continuar aguardando esses desdobramentos. Perfeito. Vinícius de Paula. Oi. Contigo agora. Qual a leitura que você faz de todos os acontecimentos aí dos últimos dias? E quais as perspectivas? Muita gente fala que um dia turbulento numa sexta-feira é porque a sexta-feira é 13, né? E hoje é uma sexta-feira, dia 24. Dia 24 de abril, que quebra com cara de 13. É uma situação muito complexa. É uma situação que já ninguém esperava, né? Num sentido tão perto, assim, uma coisa da outra, e aí eu me refiro à demissão do diretor-geral da Polícia Federal na madrugada de hoje, e da qual gerou a saída do ex-ministro, agora, Sérgio Moro, do governo Jair Bolsonaro. Ninguém esperava uma coisa tão perto da outra. Ano passado, o presidente da República já tinha sinalizado uma situação dessa, já tinha dado a entender que provavelmente mudaria essa questão como eu posso dizer, do Congresso, da Polícia Federal, perdão, nesse sentido, né, trocaria o Procurador-Geral da República, o ministro Sérgio Moro foi contra, já na época, disse que na época não seria o momento, e aquilo apaziguou e ficou, e se perpetuou até ontem, que voltou à tona novamente esse assunto, onde gerou muitas situações já inusitadas. O Sérgio Moro já tinha dito ontem que entraria com pedido de demissão, então, do governo. Essa informação saiu pela manhã de ontem, quinta-feira, dia 23. Então, teve-se os bombeiros fazendo toda uma tentativa de apaziguar situações, né? A gente fala bombeiro por conta que os aliados do presidente e do Congresso também tentando manter os ânimos ali calmos, né? Tanto do Sérgio Moro, para continuar no governo, tanto do Jair Bolsonaro, para manter a Polícia Federal do jeito que estava. Aconteceu que não deu certo, o Maurício Valejo precisou sair, de fato, foi demitido, e daí hoje, às 11 da manhã, o ministro Sérgio Moro, ainda quanto ministro, deu uma coletiva de imprensa onde pediu, de fato, e assumiu, né, oficializou sua demissão ao cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. E isso 11 da manhã.
Às 5 da tarde, o presidente Bolsonaro, então, deu o seu pronunciamento, onde falou muitas coisas, onde, para muitos, ele destoou um pouco do assunto citado, né, o assunto, o tema do pronunciamento, onde o pronunciamento em si durou pouco tempo perante todo o momento de fala que ele fez, com ministros ali e com muitas pessoas ali reunidas também acompanhando, né, os ministros a fundo do presidente e o presidente à frente, falando. Mas antes teve a fala do Moro, que foi bastante forte também, na qual ele Sim, fala exato. de preservar a sua biografia. Exato, e depois o Bolsonaro ainda critica essa... o governo anterior, ele fala das imperfeições do governo anterior, mas reconhece que a polícia tinha uma autonomia maior de trabalho. Então, assim, foi uma fala muito surpreendente, né? Até para quem conhece bem gerou bastante Brasília, meme, né? E o Paulo Marques conhece Brasília de A a Z, né? Então você imagina. Tá aqui na mão do Paulo, né? Conhece. É uma situação muito complicada, né? A gente não necessariamente dá condições para a gente poder fazer análises dessa natureza. Eu me atrevo muito a fazer comentários a respeito de algo que eu tenho conhecimento. E esse conhecimento o quê? É baseado nas fontes de informações que eu tenho, né? São fontes que a gente preserva há tanto tempo que a gente acaba tendo credibilidade nelas. É um relacionamento todos os dias para poder entender o que acontece. Não só em Brasília, mas no país como um todo, né? Eu acho que esse é um dos exercícios que nós, aqui da nossa comunicação, que temos um trabalho tão bacana de rádio comunitária, precisamos fazer sempre. Entender o que está acontecendo na minha cidade, na região, no estado, no país, e assim sucessivamente. A gente precisa, de fato, ser crível naquilo que a gente está dizendo. Quem hoje está em casa nos ouvindo, ou está no carro, ou está em casa, precisa entender. O pessoal daqui, dessa rádio, se esmera todos os dias para trazer informação de qualidade, uma informação apurada, passa uma tarde inteira discutindo o que vai e o que não vai voar, para que, de fato, quem nos ouça consiga falar assim, realmente, isso aqui eu consigo entender e posso opinar a respeito disso, ou posso decidir sobre aquilo outro, né? Perfeito. Continuando, né, nesse sentido também da sua fala, a gente averigua e analisa de todos os lados a informação e tenta fazer uma leitura também a partir de várias informações para trazer a nossa situação da qual a gente está vivendo. Muita gente vai falar... Oi? Por favor. Tá ouvindo? Germano? Paulo, você está me ouvindo? Estou, perfeito. Tá. Eu acho que o Germano que estava... Acho que ele vai voltar já já. Enfim, de todo jeito, a situação da qual a gente está vivendo hoje, muita gente já está criticando também dos dois lados, né? Aí eu já adianto falar que não há só dois lados nessa situação, principalmente da da demissão, né? Eu ia falar renúncia, mas não é o caso. A demissão do Sérgio Moro, né? Não se tem dois lados, a gente tem mais de dois. A gente, por exemplo, tem dois lados na direita e a gente tem também, talvez, mais de um lado na esquerda política, fora o centrão ainda. Então, é uma situação muito complexa. A gente tem que analisar todos os lados para a gente chegar a uma leitura. A esquerda já está falando que o Moro também prevaricou dentro do seu governo, sua atuação no governo, perdão, pois ele, segundo a esquerda, não deixou se investigar muitas coisas que envolviam o presidente. Por outro lado, a direita também acredita que o Moro ele cumpriu seu papel de forma muito positiva, mas nesse momento abandonou um barco, sendo um traidor, no momento que o Bolsonaro mais precisaria, segundo a direita a favor do presidente. Há uma direita mais contida, uma direita mais tranquila nesse ponto, não tão a favor, mas principalmente, aí eu cito o exemplo da Joyce Hasselman e outros tantos políticos de uma direita aí nesse sentido, que acreditam que o Moro deixou de cumprir muitos papéis, mas nesse momento o Moro tem razão. E aí a gente entra também no Centrão, que aí entra uma situação muito complexa da situação, porque o Centrão aí é onde está se concentrando o maior poder no Legislativo também, e também no Senado, né? Que de qualquer forma, Senado e Câmara dos Deputados compõem o Congresso.
Então, nesse ponto, é uma situação da qual a gente talvez seja nova nesse governo, uma situação inédita, uma situação que em dois poucos tempos já aconteceu tudo isso que está acontecendo, que em menos de um mês, 2 ministros do Jair Bolsonaro deixaram o cargo. A expectativa agora é grande para ver quem vai assumir também o cargo da Procuradoria-Geral, não, da Diretoria da Polícia Federal, e também o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Eu falei da Procuradoria-Geral também, ela já se posicionou Procurador-Geral da República. É importante citar que ele tem a independência dos poderes para poder investigar situações que acontecem em determinado governo, e também no Brasil, é claro, para poder se apurar as situações. E esse Procurador-Geral da República, ele já pediu investigações sobre as falas do Moro hoje no STF. Logo após a fala de Jair Bolsonaro, um pouco antes aí, eu não lembro. Se você puder me confirmar, Paulo, agradeço. De fato, o que a gente percebe é que os poderes, muitas vezes, eles precisam se posicionar para que, de fato, a sociedade seja informada disso. E a sociedade, ela cobra. Então, você me pergunta, Paulo, quem é a sociedade? A sociedade somos todos nós, os informados e os desinformados também. E nesse momento, se eu quero me informar, para eu poder fazer uma diferença no conhecimento que eu vou transmitir, eu preciso, de fato, entender, né? E a Procuradoria-Geral da República, ela realmente é independente para investigar. E o acionamento tem que partir realmente dela, sim, para que, de fato, essa investigação ela seja legítima. E a legitimidade, ela implica em quê? Aqui, no caso, não tem nenhuma interferência para poder contaminar todo esse processo de investigação, que para nós é muito caro. Eu acho que hoje o maior medo do povo brasileiro é ter os seus direitos enquanto cidadão caçados, sumidos, desaparecidos. A gente tem medo de não ser livre. E talvez as pessoas não consigam ter esse entendimento, algumas, porque não sabem o que foi viver na época de ditadura. Não sabem o que foi viver naqueles momentos ruins de pânico, né? Algumas pessoas hoje, elas ainda conseguem fazer essas lembranças, não gostam realmente de remeter ao passado, e outras que ainda nem vivenciaram isso, têm um certo medo, um certo receio. Por quê? Porque hoje elas podem se manifestar livremente. Você vê os movimentos sociais, conseguem fazer as suas passeatas, conseguem ir para as redes sociais, e não ir para as redes sociais, elas fazem aquilo que, de fato, elas acreditam que é permitido enquanto liberdade. E aí você corre um sério risco de, quando você não entende o que está acontecendo, ter os seus direitos realmente caçados. E quando eu falo caçados, é ter o seu direito de informação, né? Hoje a gente tem aí uma liberdade de informática, de internet, que nos dá a possibilidade de a gente saber o que está acontecendo, né? Eu posso fazer uma live dessa utilizando uma plataforma, posso compartilhar ou não, posso deixar ela aberta ou não. Imagina, num outro estado, em que não é um estado de direito, que isso iria acontecer. Então, as pessoas, elas muitas vezes não enxergam isso. Por favor, pode terminar, depois eu complemento. E aí você vê falas do tipo, preciso que os militares tomem o poder. Os militares nem querem isso. Da onde as pessoas tiram essas coisas? Ai, que volte o AI-5. As pessoas não sabem nem o que é AI-5. Elas tinham pânico e pavor de ir para aula de história. E são pessoas da minha idade, quase 50 anos, que sabem, de fato, o que aconteceu no final dos anos 70 até o 85, pode até não ter vivido isso diretamente, mas sabe o que aconteceu. Aí pedem coisa que elas nem entendem. Elas tiveram pais que viveram essa época. Os pais não conseguem colocar na mente dessas pessoas mais novas o que de fato aconteceu. E aí faz muito frente àquela fala de que Renato Russo colocou. Que país é esse? E aí é o país que não necessariamente é o país como um todo, mas eu posso traduzir o país para dentro da minha cidade, para dentro do meu bairro, para essa nossa conversa aqui. O que está acontecendo? O que de fato está acontecendo nessa sociedade em que as pessoas dizem que pós-pandemia mudarão? E aí fica a dica: mudarão em que sentido? Serão mais bacanas ou serão mais mesquinhas? Serão mais honestas ou serão menos afetivas? Porque em momento de pandemia todo mundo diz, não aguento mais ficar em casa, não vejo a hora de ir para a rua fazer caminhada. Mas em nenhum momento se preocupou em ir para a rua, né?
Não me Há momentos e Exatamente. momentos, né? Não me futuca daquele jeito. Queria fazer um comentário nessa parte. Posso só comentar um negocinho antes, Germano? 2 palitinhos. Pode Tem sim. gente aqui comentando também. A gente aqui é uma live democrática aberta a todos. Tem gente aqui comentando também na nossa publicação, colocando meme agora do Dr. Drauzio Varela, né? Falando, saudades da autonomia da Polícia Federal, né, meu filho? Fazendo jus à fala do Moro. Também aqui tem o José Ferreira, que é o nosso presidente da rádio, falando que será que o Moro agora vai para algum partido? Pois agora ele é político. Eu já venho comentar esse comentário seu também, Ferreira. Só um minutinho. Por favor, Germano. Um comentário que o Paulo falou sobre o AI-5. Em Sim. 2016, o youtuber Felipe Castanhari, ele postou um vídeo dele explicando, praticamente em quase 1h30, sobre a ditadura do Brasil, como foi do começo, meio Sim. e fim, e falando dos dois lados, tanto o lado do governo e o lado do pessoal que era comunista, certo? Da oposição. Nem todo mundo que era oposição era comunista, né? Oposição, isso mesmo. Boa. E aí, uma coisa interessante, ele explicou sobre o AI-5, né? E isso foi em 2016. Sim. Esse final de semana, teve a manifestação de carros na rua, né? Em São Paulo, Brasília e em outros lugares, pedindo a abertura do comércio. E algumas pessoas utilizaram o cartaz, volta ao AI-5, né? Pedindo a liberdade, mas usando o AI-5, certo? O AI-5. Felipe Castanhari, na segunda-feira, me posta no Instagram dele, conta pessoal dele, a parte que ele explica o que é o AI-5. Quando ele colocou essa explicação, muitos comentaram: gente, eu não sabia que era isso. Gente, então é isso AI-5? Nossa, como que o pessoal está pedindo uma coisa absurda dessa? Eu fiquei de cara, assim, era 95% dos comentários criticando e surpreso com a resposta do que seria o AI-5. Exato. E essa é a função da eu tenho uma informação. Informação nova que acabou de chegar. O Bolsonaro acabou de escolher o diretor da Polícia Federal. Quem será? O nome dele é Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem, diretor da ABIN. Sim. O ex-diretor. Então agora a gente começa a entender o que eu quero fazer com que a minha Polícia Federal seja. Uma polícia o quê? Uma polícia de governo. A polícia de governo, ela atende à necessidade do executivo, à necessidade do presidente, não do país. A Polícia Federal, sim, tem a prerrogativa para poder trabalhar para o país como um todo. Exatamente. Então já tem um gente percebe nome uma situação novo. Aí diferente. E para o Ministério da Justiça, Germano? Alexandre Ramagem. Tem alguma novidade? Para quem? Ministério da Justiça. Ainda não saiu o nome. Ainda a definir. Não, ainda não definiu. Perfeito. Muito legal você ter comentado esse negócio do vídeo. Tá? E essa aqui é a função da comunicação. Pode falar. O ex-ministro de Justiça do período Dilma Rousseff, o advogado José Eduardo Cardoso, disse ter se surpreendido com os elogios indiretos que Sérgio Moro fez à sua gestão frente à pasta dele, né, durante o governo Dilma. Foi uma fala bem inusitada, realmente, para quem escutou o pronunciamento. Ele estava bem abatido. Será que foi realmente inusitada? Né? Convenhamos, nós, pessoas esclarecidas, sabemos que nenhuma fala é inusitada. Se você chama uma coletiva de imprensa, você deve ter tempo suficiente para você poder planejar o que você ia dizer. Ele tinha um papel na mão. Né? Inusitado para a gente, Paulo, não para ele, para nós. Eu não esperava isso. Será? Por exemplo, muitas pessoas acredito que não esperavam uma fala dessa. Ainda mais elogiando o governo anterior em frente a tudo que aconteceu aí em relação ao Lula. Façamos uma leitura. Sérgio Moro nunca conseguiu se posicionar nem de um lado nem do outro. Ele nunca se posicionou. Né? Ele sempre ficou ali, navegando. De forma direta, não, né? Não, mas assim, ele não se posicionou. Eu acho que é justificado, só disse que algo é quando a gente diz, é isso daí. Agora, você ficar divagando no texto... Na ambiguidade, não tem como. Exato. Fumaça, você não se posicionou nunca. Então fica assim, será?
Fica sempre no será. Sim, Deixa eu fica falar na ambiguidade. eu acho Claro. que você ficar realmente registrado sobre essa questão do Top AI-5, tá? Então, para que as pessoas literalmente saibam o que aconteceu, né? O que de fato foi realmente o AI-5, qual que era o poder que isso dava na época. O presidente da República, ele tinha poder soberano para poder caçar todos os direitos de Câmara dos Deputados, Assembleias Estaduais e Câmara de Vereadores, tá? O presidente podia interferir nos estados e municípios sem respeitar as limitações constitucionais. Então, se você acha que o AI-5 voltando hoje não ia interferir na sua vida aqui no município, aí ia muito. Tá? Muito. Foi durante essa época também, né, Paulo? Hã? Foi durante essa época também onde houve muitas denúncias, né, que o governo promovia campanhas, denuncie qualquer ilegalidade contra o governo. E daí Sim. você denunciava qualquer coisa que você disse contra, né? E você não Ou sabia que que isso estava denunciando, né? Você se era contra. literalmente para o presidente suspender direitos políticos pelo período de 10 anos de qualquer cidadão brasileiro. Ei, amigo, ei, amiga, se você é cidadão, todos os seus direitos durante 10 anos estavam suspensos. Seu direito Será de que durante dessa época a gente poderia estar aqui conversando na internet? Nunca. Falando o que a gente pensa? Panela, Esquece a internet. o seu direito de fazer baile funk está suspenso. O seu direito de ir para a igreja adorar ao Senhor está suspenso. Todos os seus direitos. Esse direito você não tinha, era o direito que ele achava que ele queria ter. Tá? Proibição de manifestações populares. Você acha que você ia para a rua botar a camisetinha do Brasil? Não. Você acha que você ia para Paulista dizer cara pintada? Não. Você ia bater panela na sua casa? Não. Você nem ia fazer nada, você não podia fazer nada, tá? Censura no jornal, revista, livros, peças de teatro e música. O Brasil hoje literalmente respira cultura 24 horas. Teríamos Anitta? Não. Teríamos sertanejos? Também não. E o bonde do Tigrão? No máximo uma receita de bolo. Não, não teríamos nada. Tá? Então pensa aí, colega. Receita de bolo pode? Sabe? Receita de bolo, dependendo... Receita de bolo eles colocavam. Não. Se for o Red Bull Vets, não pode. Então, assim, eu acho que daqui para frente, a minha função, junto com vocês, vai ser todas as vezes que eu entrar aqui, eu vou trazer uma informação de o que fazer. E onde que você vai buscar isso? Eu vou te dar a fonte, olha, é aqui. Paulo precisa aprender sobre direito constitucional, aqui. Precisa aprender sobre participação cidadã, tá aqui. Precisa aprender sobre transparência pública, tá aqui. Onde você precisar da informação, eu vou trazer para você. Porque eu tenho um cuidado de fazer toda uma curadoria de conhecimento, e essa curadoria quer dizer o quê? Eu leio, seleciono, escolho, checo, trago, testo, isso é legal. Então, esse é o meu compromisso com vocês a partir de hoje. O que você precisar de uma informação que vai dar condições para você melhorar o seu conhecimento, Paulo Marques vai fazer isso para você. Claro, os meus colegas aqui permitirem e estiverem de acordo, porque aqui nada a gente faz de livre e espontânea pressão. Vamos fazer uma votação, então. Todo mundo de acordo? Já voltando agora, hein? Não, vamos lá. Ô, Germano, algumas pessoas também... Tem alguns sites que possibilitam consultar se uma informação é falsa, não é isso? Sim, sim. Existe um grupo, né? Parte. Uhum. Existem vários... Farsas, o Lupa. Boatos.org. Boatos.org é bom. Sim, esse é muito bom. Tem o do Grupo Globo agora, é fake, não lembro agora, preciso lembrar. Tem a agência Lupa, né? Não sei se já foi dita. Sim. A Lupa. Sim, tem esse também. Sim. Tem vários, e assim, é sensacional porque ele explica de onde vem a fonte, esses sites eles explicam de onde veio a fonte, como apareceu, qual que é a fonte de início, qual foi o intuito e se é verdadeiro ou falso. Na maioria dos casos que eu tenho visto é muito falso, né? Está sendo falso as informações que estão passadas, principalmente de corona e outros assuntos também, né? Entendi. É interessante, é importante a gente ter esse conhecimento. O período eleitoral foi de bastante informações.
que não batiam. Se lembra, Vini, até de algumas fake news, o Decálogo de Lenin, tinha algumas coisas bem épicas. Se lembra disso? Sim, opa. Não, em período eleitoral parece que as coisas borbulham cada vez mais, né? Eu lembro que nas últimas eleições aí para cargos federais a gente teve, nossa, uma enxurrada de fake news, que daí, com toda a licença poética da situação, né, Muito as tias criativas. do Zap, né, compartilhavam sem dó, com medo de tudo, né? Por exemplo, porque o candidato tal vai transformar o Brasil numa ditadura comunista. Não, porque o candidato tal vai transformar o Brasil numa ditadura militar. Gente, calma lá, tem toda uma situação de contexto aí que você precisa analisar antes de você falar alguma coisa nesse sentido. Exatamente, para todos os lados tinha alguma notícia falsa. Sim. Foi muito utilizado isso, a compartilhamento em massa. Então, o que veio nesse período eleitoral se perpetuou, continuou nesse ano, que é o que a gente está falando desde o começo, o excesso de informação. Perfeito. E agora, no que acreditar? Agora que fica a dúvida, né? Principalmente agora que vai ter um embate político cada vez maior, né? Principalmente agora nessa caminhada aí, como 2022. 2022 está logo aí. Então, é uma situação que a gente precisa ter conhecimento do que está acontecendo no Brasil. Não é uma situação tão simples nesse ponto. Tudo bem, estamos no primeiro semestre de 2020, mas as movimentações deste ano provavelmente vão definir muitas coisas aí dos próximos anos nos aspectos políticos. Haja visto agora, fazendo menção ao comentário do Ferreira, nosso presidente da rádio, que agora o Moro é político. Muita gente falou que o Moro não fez um pronunciamento, ele fez uma delação aberta, né? Se você ler nas entrelinhas, muita gente falou isso, aí volta de novo que o Moro precarivou, né, muitas coisas nesse sentido. Isso. Nesse sentido, o que é isso? É você deixar de cumprir com a sua função determinada. A gente está falando aqui de uma linguagem simples e acessível, exato. E aí a gente incorre numa palavra. O que quer dizer a palavra prevaricar, amigo? Explica de uma maneira bem clara para que as pessoas entendam. Claro. Segundo do latim, mentira. Nesse sentido, precarivar é quando você abusa do poder. Prevaricar, oh meu Deus do céu, hoje o dicionário está um pouquinho complicado. Prevaricar, agora acertei? Ótimo, então continuando. Prevaricar é quando você abusa do poder, da qual, quando você foi estipulado para fazer ou deixou de cumprir com o seu dever. Então muita gente está criticando o Moro porque ele poderia saber de muita coisa, mas ele não falou. Ele deixou para falar hoje, quando ele poderia ter dito antes, né? Entretanto, muita gente acredita, não se posicionou. Isso levando em conta se o Moro tinha acesso a essas informações. Nesse ponto, por outro lado, também, muita gente acredita que o Moro ele veio a público falar hoje, né? Talvez isso fez ele pedir a demissão da pasta do Ministério da Justiça. Entretanto, aí muita gente também acredita que essa ação do Bolsonaro em demitir o diretor-chefe da Polícia Federal, até ontem, o Valeixo, nesse sentido, né, fez com que o Moro crescesse nas pesquisas eleitorais para 2022, fez o Moro se tornar um forte candidato. Então muita gente agora já fala aqui. Mandetta, quem será o próximo? Né? Exatamente. Mandetta, Moro, Dória, Bolsonaro, enfim. E o Mandetta também dando força para o Moro. Exatamente. Será que a gente vai ver uma chapa aí, né? O Mandetta deu força ao Moro, exatamente. Colocou uma foto juntamente com ele. É um negócio muito interessante. Vamos pensar no final de 2020, que eu já quero opinar algo com vocês. No final do ano, não me venha chorar a Deus ano velho. Não quero ninguém chorando no final do ano, chorando por causa que o ano terminou. Pelo amor de Deus, tá? Mas por que, Paulo? Quando a gente se encerra 31 de dezembro, não é um novo ciclo que a gente começa? Não, mas eu não preciso lembrar desse ano, não. Eu vou ficar Graças a Deus, né? Adeus ano velho, não. Vai embora, ano velho. Vem 2021. Vai embora. Né? Exato. E daí a gente tem essa questão aí. Esse ano a gente começou achando que ia fazer um monte de coisa. Chegou o Covid. Nananina, não. Onde você vai? A gente começou achando que ia fazer um monte de coisa e terminou. Não fazendo nada.
Né? Não, e chegou agora no ponto de ter que limpar o saco de batata frita com álcool, né, para desinfetar. Então, eu nunca imaginei que ia chegar nesse ponto. Não, é um negócio que eu nunca imaginava ver, tipo, um negócio tão louco desse jeito. Enfim, terminando meu De ponto aqui. máscara, é fora da realidade. Sim. Então, finalizando essa minha leitura, Jair Bolsonaro hoje fez seu pronunciamento às 5 da tarde, deu a entender que Moro não tem, como eu posso dizer, credibilidade para criticar o Bolsonaro, deu a entender que Moro também não foi um ministro que pudesse trabalhar junto com o Jair Bolsonaro. Ele mesmo disse que uma coisa é você trabalhar e ter uma vivência, uma pessoa que convive, que pensa totalmente diferente de você, isso é impossível. Vai lembrar que a gente está totalmente também numa democracia, a gente tem que respeitar as opiniões diferentes, mas essa opinião é do presidente Jair Bolsonaro, quando disse que a sua forma de governo não batia com a do Moro. Então aí são coisas diferentes, uma coisa em seu devido lugar, aqui só pontuando. E daí, no pronunciamento, Jair Bolsonaro colocou vários ministros, dando a entender que ele ainda tinha um apoio, mas ainda o apoio era visivelmente uma coisa complicada. Muita gente acreditava que, na verdade, o abatimento dos ministros que estava lá era evidente. Muita gente fazendo meme, né, do ministro da Saúde, o atual ministro da Saúde que estava atrás do Weintraub, se eu não me engano, o ministro da Educação, onde ele ficava meio perdido aonde estava. Então, o abatimento parece que foi geral ali. Então, é uma situação que a gente vai ter que aguardar pelos próximos dias, aí, o entendimento dessa situação que a gente passou por hoje, sexta-feira, 24 de abril de 2020, um dia que vai ficar aí para os livros de histórias futuramente, se assim tudo caminhar para isso. Mas a situação a gente está tendo um governo que muita gente acreditou. Por falar em liberdade, Paulo, né? O Bolsonaro falou que defenderá a liberdade acima de tudo, que vai fazer com que a liberdade se sobreponha acima de tudo, lutará por ela. Então, muita gente teve, às vezes, o entendimento que, nossa, o Bolsonaro pode fazer de tudo, de repente até uma situação de uma intervenção militar, mas aí volta. Talvez tenha um apoio dos militares, mas só da parte que ele comanda, né, que ele tem no seu governo, que são os ministros militares, da qual ele se blindou já logo no começo do seu mandato. Mas agora, até o momento, os militares não desejam uma situação dessa. Não é evidente, não é uma movimentação que os militares aí voltam, que não são os palacianos, como você disse, estão aí por todo o Brasil, desejam. Uma situação que não compensa, uma situação que a gente percebe, essa situação da qual o Bolsonaro ainda vai ficar cada vez mais isolado. Então, se depender disso, como muitas pessoas vêm analisando dessa forma. Agora, é muito mais evidente que o Jair Bolsonaro, né, o presidente... Já viu algumas questões. Oi? Alô? Estão me ouvindo? A Flávia acho que ficou muda. Mas eu realmente faço jus ao que você está colocando, principalmente porque o objetivo hoje, no meu entendimento, é resgatar a governabilidade do país. Exato, esse é o principal interesse, né? Muito na vida das pessoas, na vida das cidades. As pessoas precisam realmente voltar para os seus trabalhos. Isso eu não estou dizendo que você precisa não ter o seu distanciamento social e que o comércio tem que ser aberto. Faça bem a leitura. Estou dizendo que as pessoas precisam voltar aos seus trabalhos, mas para isso eu preciso ter a segurança possível e garantida de que eu não vou me contaminar. E se contaminar, que condições eu tenho enquanto cidadão de que eu vou ser bem atendido na rede de saúde e como que as cidades estão se preparando para atender essas pessoas que irão se contaminar. É nesse sentido. As pessoas falam assim, olha lá, o Marquês já está dizendo que é para voltar a abrir escola e comércio. Não falei nada disso. Não ponha palavras na nossa boca. Não ponha palavras na minha boca. Mas a gente precisa realmente pensar nisso. A gente sabe que tem pequenos comerciantes, os microempreendedores individuais que estão passando necessidade nas suas casas porque não conseguiram fazer os seus produtos e os seus serviços chegarem até os consumidores, né? Sim. Mas independente disso tudo, e aí uma pausa para a gente poder voltar àquela questão do momento bom e bacana, muitas pessoas estão tendo um alento porque
a rede colaborativa e solidária desse país ainda é enorme. Independente Concordo. de pessoas que lutem contra, mas a gente percebe que a cada dia que passa, a gente tem mais pessoas curadas no Brasil. Aqui em Sorocaba, a gente tem mais pessoas curadas todos os dias. A gente percebe a rede fantástica de pessoas nessa cidade que se levantam todos os dias pensando em prol do outro, que não tem o que comer, não tem o que vestir e não tem onde dormir, e se preocupando com essas pessoas todos os dias. Isso faz a gente acreditar mais e mais que é possível lutar pela cidade, lutar pelo país, de querer ser cidadão e de se importar com a causa do outro, né? Então, acho que a gente termina uma sexta-feira e vai começar um sábado, pelo menos com essa ponta de esperança. Poxa, bacana. O mundo tá louco. O país hoje talvez não devesse vivenciar tudo isso numa época onde a gente vive uma insegurança por conta de uma doença que a gente não consegue ver e a gente tem medo de ficar doente, porque o que a gente mais vê hoje nas notícias são imagens que não são confortáveis e a gente consegue, ao menos, ter esse suspiro. Mas que bacana, as pessoas continuam doando sangue, falar em doação de sangue. Se você pode doar sangue na sua cidade, vá doar sangue. As cidades estão passando uma situação muito complicada, porque as pessoas não podem sair de casa e elas também não querem doar sangue. Mas as estruturas que eles recebem sem sangue têm condições suficientes de manter a sua segurança. Então, se você está aqui em Sorocaba, descubra, eu não sei agora, se vocês tiverem, digam quais são os locais aqui em Sorocaba que recebem a doação de sangue. Se você tiver, veja como é feito e vá doar seu sangue. Eu tive uma colega essa semana que ela escreveu contando que ela foi muito bem atendida, teve todo um cuidado de ser protegida de uma contaminação de coronavírus e se sentiu fantástica por conta daquilo. E as pessoas do lugar agradeceram muito a disponibilidade, porque aquele sangue que ela doou, que eu acho que era menos de uma latinha de refrigerante, ia atender várias pessoas. Então, acho que isso também é importante a gente sempre lembrar. Demais. Perfeito, Paulo. Agora nós voltamos aqui, Vinícius. Cadê o bolinho? Eu estou esperando o Bolinho. Bolinho também que gosta. O Bolinho faz uma resenha política ótima. Ele está no telefone, é por isso. Ele já respondeu aqui no WhatsApp. Enfim, mas é uma situação assim, então estamos vivendo uma sexta-feira hoje de muita reflexão e que vale a pena a gente fazer leituras também, não só do governo, mas de todo o contexto atual que a gente vive, né? Eu acho que desde o ano passado, Vini, a gente está vivendo, a gente da comunicação, a gente está tendo notícias muito surpreendentes, tanto negativas quanto positivas, né? Então, por exemplo, ano passado, eu acho que foi muito chocante, não sei para você, mas para mim, a situação lá de Brumadinho, já começou o ano daquele jeito, entendeu? E então, quem trabalha com a comunicação é extremamente assustador aquilo. Os meninos do Flamengo. Os meninos do Flamengo. E aquela situação do Boixá, que a gente fica sabendo que caiu um helicóptero e no momento que a gente descobre quem estava lá, a situação que ele morreu. Então, assim, desde o ano passado para cá, vem vindo essa sucessão de notícias que a gente nem cogitava, nem imaginava que ia acontecer. E falando em Boixá, faz uma falta danada ele nesses momentos. Muito grande. Imagina os comentários dele sobre um dia como hoje. Nossa. E foi tenso esse dia. E o editor especulou muita coisa também, né? Foi muito tenso, eu acredito que o Germano também. O Germano, que é uma pessoa que gosta de cobrir até em loco algumas situações. Imagina como que é você ver tudo aquilo acontecer, né? E quem poderia acreditar que esse ano tem um vírus que as pessoas teriam que ficar em casa? A gente nunca cogita ou imagina algo igual. Acho que nunca ninguém imaginou que nós íamos ficar em casa, que nós íamos ficar presos praticamente, né? Lógico, é necessário, mas íamos ficar preso sem poder fazer nada. Eu fico imaginando pessoas que são ansiosas, e nesse caso já falaram comigo, conheço algumas, e estão desesperadas porque querem sair de algum jeito, querem sair na rua, e tem medo de sair por causa do vírus. E vai mostrar as provas de tudo que ele falou hoje. Temos informações novas chegando? Temos.
Flávia recebe, Olha só. ela recebe de cima. É meio Chico Xavier. Oh, É como que é? É aquela coisa. Não, o Moro deu uma entrevista exclusiva para o Jornal Nacional, Jornal Nacional, Eita! e parece que ele vai mostrar alguns materiais aí. Agora? E sim, neste momento. Vamos ouvir. Vamos Já ouvir. teve a entrevista do Mandetta, né, pro Hum. Fantástico, que foi bastante forte, assim. Sim. E agora nós vamos ter aí a do Moro daqui a pouco. Foi um dia bastante conturbado. Nós tivemos a fala do Moro às 11 da manhã. Voltei. À tarde, Eu estava ligando a TV. Opa! Então você vai trazer em primeira para a gente o que está acontecendo. Vamos tentar. E à tarde teve o Bolsonaro. E é engraçado que quando ele começou a falar, eu achei que já era pronunciamento. Mas ele contou uma série de fatos para chegar de fato no pronunciamento, né? Mas isso é uma situação interessante, porque a gente pode ver a forma que o governo vem fazendo, a forma que o governo contou a história, né? A forma que o presidente deu o seu entendimento. Eu acho isso muito interessante, devido à situação que o Brasil se encontra. Eu acho que precisa ter esses dois lados aí, mas foi engraçado um pouco, gerou até piadas, né? Nos grupos a gente achou Zap que ele já aí. estava no pronunciamento, daqui a pouco ele. Agora vamos começar. Eu falei, meu Deus. Agora vamos começar assim? o pronunciamento. Eu falei, nossa, já não era? Né? Então é uma situação que a gente fica, pô, mas peraí, né? Como assim? Então é uma coisa a ser analisada. Flávia, toca o barco aí, eu vou ligar a TV aqui, eu já volto. Você vai trazer informações aí do jornal. Daqui a pouco também nós vamos encerrar. Se o Bolinho não conseguir retornar aqui aos postos, a gente também vai encerrar a nossa edição. Ficamos 1 hora aqui, olha que como o tempo passou. 1 hora e 16 minutos. Aqui, ó. Estão perguntando duas coisas aqui. O nosso amigo Valdinei está perguntando duas coisas. A primeira, se vocês acham que o Sérgio Moro prevaricou, né, durante seu mandato, e também sobre o Ministério Público que acionou a justiça contra a abertura dos comércios aqui em Sorocaba. A reabertura, a flexibilização seria. Isso. É com vocês. Ó, tá todo mundo brigando para falar primeiro aqui, hein? Minha mãe mandou escolher você, Germano. Fala. Ale. Tá, então, Ale. eu vou falar sobre a questão dos comércios, né? Eu acho que é o seguinte... Não, é da prevaricação. Prevaricação? Não, brincadeira, pode falar no comércio. Então, assim... Eu já volto. Eu sei que tem muitos microempreendedores, microempresários passando necessidade, porém, esse vírus ainda é perigoso. Só para ter uma ideia, nós chegamos hoje, a 52 mil, quase 53 mil de pessoas contaminadas. Estamos aqui com uma base de 3.670 pessoas que já tiveram óbito, já morreram, sabe? Aumentou 357 pessoas só de ontem para hoje. Então, assim, é um vírus, por mais que muitos ruídos na internet falando que não, é um vírus perigoso, sim. Então, assim, temos que ter mortos cuidado. Atualizados, Germano? No Brasil, tem, de ontem para hoje, 357 mortos. E no total? No total, temos 3.670. Meu Deus do céu. Estamos com Paulo 52 mil. Outro dia mesmo, era 60 pessoas, Paulo Marques, é 3 mil. O que a gente hoje mais... Ontem foi 404. A gente se assusta muito porque a gente só está vendo o número. E acho que a gente já comentou isso aqui em outras lives. A partir do momento que a gente começar a ter nomes, as coisas vão ficar mais difíceis. Mas a gente não vai muito longe, não. Aqui na cidade, a gente já ouviu nomes essa semana. Da família Lippe. Conhecidas, pessoas próximas e que nos deixam muito entristecidos, que são pessoas que a gente conhece. Pode não ser do contato do dia a dia, mas a gente sabe quem são essas pessoas, sabe o que essas pessoas fizeram por essa cidade e do quão triste são essas pessoas irem embora num momento difícil, onde muitas vezes os próprios parentes não podem se despedir dessas pessoas da maneira que eles gostariam de fazer.
né? Aquela questão, assim, das honras que essas pessoas mereciam no seu último momento, vai ser negado. Porque existe um protocolo de manejo de cadáveres instituído pelo Ministério da Saúde, de que você não pode ter aglomeração de pessoas, você não pode ter mais de 10 pessoas, mais de... E é muito duro isso. Paulo, posso cortar? Já mudaram essa norma. Agora não pode ter pessoa nenhuma. É direto do hospital para o cemitério. Já teve essa mudança agora. Ai, que pena. Que eu tô vendo Porque dele. você queria ver. Então, Não, vamos na verdade, entender. depois a gente vai. É pra internet ver. O cargo de diretor da Polícia Federal, outros delegados. Agora o Sérgio Moro vem falando, né, sobre... O Globo vem falando sobre o pronunciamento do Sérgio Moro. Daqui a pouco vai ter as provas, provavelmente, que o Moro apresentou aqui na Rede Globo. As investigações que a Globo vem fazendo, né, para saber o que houve de fato. Na Polícia Federal, o que gera uma bala da credibilidade. A minha também, mas também do governo, esse compromisso maior que nós temos que ter com a lei, e tem impacto também, na minha opinião, Está dando para ouvir? Efetividade da e gerar uma desorganização. Não aconteceu durante a Lava Jato, a despeito de todos os problemas de corrupção dos governos anteriores. Na sequência, Moro lembrou que o presidente já havia tentado substituir superintendentes da Polícia Federal no Rio e em Pernambuco. Moro questionou a motivação dessas trocas e a autonomia que os novos ocupantes dos cargos teriam. Segundo Moro, o próprio Bolsonaro admitiu para ele que se trata de interferências políticas. Disse que o presidente queria alguém com quem ele pudesse colher informações e obter relatórios de inteligência. E o problema é que nas conversas com o presidente, isso ele disse expressamente, não é só a troca do diretor-geral. Haveria também a intenção de trocar superintendentes, novamente o superintendente do Rio de Janeiro, outros superintendentes provavelmente viriam em seguida, o superintendente da Polícia Federal de Pernambuco, sem que fosse me apresentado uma razão, uma causa para realizar esses tipos de substituições que fossem aceitáveis. Ontem, eu conversei com o presidente, houve essa insistência do presidente. Falei ao presidente que seria uma interferência política, disse que seria mesmo. Mas o grande problema é que não são tantos essa questão de quem colocar, o problema é por que trocar. Tá? E permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. O presidente me disse, mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa no contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente, e realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. Moro defendeu a autonomia da Polícia Federal como um valor fundamental e disse que não houve tentativa de interferência nem nos governos anteriores, que foram alvos de investigações da Lava Jato. As investigações têm que ser preservadas. Imaginem se durante a própria Lava Jato, o ministro, o diretor-geral, o presidente, então presidente Dilma, o ex-presidente, ficar se ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações. A autonomia da Polícia Federal, com respeito aí à autonomia, à aplicação da lei, seja a quem for, isso é um valor fundamental que nós temos que preservar dentro
de um Estado de Direito. Sérgio Moro acusou Bolsonaro de tentar obter informações sobre inquéritos também no Supremo Tribunal Federal. Atualmente, o STF tem pelo menos 2 investigações que atingem diretamente Bolsonaro ou a família dele. Uma sobre fake news, que investiga ataques virtuais a autoridades e que poderia atingir o assim apelidado gabinete do ódio que funcionaria dentro do Palácio do Planalto. A outra, aberta nessa semana a pedido do Procurador-Geral da República, sobre manifestações antidemocráticas. No domingo passado, Bolsonaro discursou numa delas. O presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos de curso no Supremo Tribunal Federal, que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Também não é uma razão que justifique a substituição, até algo que gera uma grande preocupação. Sérgio Moro disse que não assinou a demissão de Maurício Valeixo e que a publicação da primeira versão do Diário Oficial, com a assinatura dele, não teve seu consentimento. A exoneração foi publicada. Eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial, pela madrugada. Não assinei esse. Em nenhum momento isso foi trazido, em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de exoneração. Depois ele me comunicou que ontem à noite recebeu uma ligação dizendo que essa exoneração a pedido e se ele concordava. Se eu concordava com alguma coisa, eu vou fazer o quê? Se ele já está sujeito à exoneração a pedido, não dizer que a exoneração é ex ofício, mas o fato é que não existe nenhum pedido que foi feito de maneira formal. Eu, sinceramente, fui surpreendido. Achei que isso foi ofensivo. Vi que depois você confirmou que houve essa exoneração a pedido, mas isso, de fato, não é verdadeiro. Moro disse que Maurício Valeixo estava cansado das pressões e chegou a admitir deixar o cargo de diretor-geral da PF, mas não por vontade própria. Há uma possibilidade de se afirmar que o Maurício Valeixo gostaria de sair, mas isso não é totalmente verdadeiro. O ápice da carreira de qualquer policial federal, delegado da Polícia Federal, é a Polícia Federal. E ele entrou com uma missão. Claro que, depois de tantas pressões para que ele saísse, ele, de fato, até manifestou a mim: olha, talvez seja melhor eu sair para diminuir essa cisma, que nós conseguimos realizar uma substituição que é adequada. Eu sairia para uma distância, para um outro cargo. Mas nunca isso voluntariamente, sim decorrente dessa pressão, que a meu ver não é aí apropriado. Na sequência, Sérgio Moro voltou a dizer que tentou evitar a crise política no meio da pandemia. Disse que tentou contornar a crise no Ministério e proteger a Polícia Federal, oferecendo ao presidente alguns nomes para colocar na direção da PF. Enfim, eu sinto que eu tenho o dever de tentar proteger a instituição, a Polícia Federal. E por todos esses motivos, eu busquei uma solução alternativa para tentar evitar aí uma crise política durante uma pandemia. Acho que o foco deveria ser o combate à pandemia, mas entendi que eu não podia aí deixar de lado esse compromisso com o Estado de Direito. No momento em que disse que estava se demitindo, Moro voltou a se posicionar contra a interferência política na Polícia Federal. No futuro, eu vou começar a pacotar minhas coisas e vou providenciar aqui um encaminhamento da minha carta de demissão. Infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi, sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal
para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. Moro disse que vai procurar um emprego e não enriqueceu no serviço público e se colocou à disposição do país para ajudar. Vou procurar, mais adiante, um emprego, não enriqueci no serviço público, nem como magistrado, nem como ministro. E quero dizer que, independentemente de onde eu esteja, eu sempre vou estar à disposição do país para ajudar o que seja, se eu puder ajudar nesse período da pandemia com outras atitudes. Mas, enfim, sempre respeitando o mandamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública nessa gestão, que é fazer a coisa certa sempre. Muito obrigado. Bom, a Rede Globo agora está repercutindo o pronunciamento, feito. Moro deixa o governo 512 dias depois de ser anunciado por Bolsonaro como o então futuro ministro da Justiça. O presidente Jair Bolsonaro informou ontem a Sérgio Moro, no Palácio do Planalto, a intenção de tirar Maurício Baleixo do comando da PF. Moro resistiu, disse que se Baleixo saísse para que entrasse alguém indicado pelo presidente, ele, Moro, sairia também. Ministros da ala militar conversaram com Moro, tentaram construir uma solução. O dia terminou sem aviso oficial a Moro sobre o que aconteceria. Ser pego de surpresa com a demissão de Baleixo foi a gota d'água para Sérgio Moro. Ele já estava insatisfeito com movimentos políticos de Bolsonaro, mirando a PF desde o segundo semestre do ano passado. Foram 16 meses no cargo, muitos deles marcados por uma série de divergências com o presidente. Em novembro de 2018, Sérgio Moro aceitou o convite para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 4 dias após a eleição de Jair Bolsonaro. Na época, o presidente Bolsonaro prometeu carta branca e garantiu que não iria interferir no trabalho de Moro, a começar pela escolha da equipe. Ele pegou o ministro da Justiça, é integralmente dele o Ministério, sequer influência minha existe em qualquer cargo lá daquele Ministério. E o compromisso que eu tive com ele é carta branca para combate à corrupção e ao crime organizado. Com toda certeza, ele terá sucesso e os reflexos positivos disso, toda a população brasileira seguirá. Para ocupar o posto, Moro pediu exoneração do cargo de juiz. Voltamos agora. Anteriormente, falávamos aqui, mostramos a entrevista na publicação da TV Globo, falando sobre a demissão do Sérgio Moro do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. O que você entende desse posicionamento, dessa forma, dessa movimentação, Paulo e Germano, sobre a Globo agora em relação ao Sérgio Moro? E agora também a Flávia que entrou conosco.
Bom, eu não vou me estender muito, porque a gente tem o hábito de julgar o que o colega da imprensa B, A, X fala, né? Mas eu acho que, mesmo para a imprensa, precisa dizer aquilo que está acontecendo para que as pessoas consigam se posicionar. Não estou aqui defendendo a Rede Globo, a Rede Record, a SBT, seja ela qual for. Todas elas têm os seus direitos de poder cobrir e noticiar da menor maneira possível. Cada um escolhe qual que é a sua fonte, aquela que é mais próxima a você e que tem mais afinidade. A gente poderia ter colocado, por exemplo, o CNN, que é nova, para a gente poder sentir se o impacto é o mesmo. Mas como essa estava mais disponível e o brasileiro está mais familiarizado com ela, e tá legal. Olha só, comentário de Paulo Marques aqui conosco. Germano, é com você, meu compadre. Então, eu acredito que, assim, agora as emissoras vão dar um ênfase maior no Moro, porque, assim, o Bolsonaro vive atacando a imprensa, né? Ele vive com algum problema com a imprensa, pode ser jornal A, B ou C, mas ele vive com um problema e acaba mexendo, né? Então, com isso, o pessoal vai dar mais ênfase a sempre ao outro lado, entendeu? Então, você vai ter um pouco de ênfase sempre no outro lado. Mas o nosso papel aqui é reportar, apurar e reportar da maneira mais limpa possível. E transparente, e de uma isonomia, a gente não está aqui se posicionando se o veículo A ou B é o melhor, é aquele que literalmente traduz os fatos de uma maneira que seja acessível para todo mundo, né? Como a gente faz. A linguagem é acessível. É a linguagem acessível. Flavita? Exatamente. Oi, estou aqui. Então, é com você, minha amiga. Sobre a matéria da Globo, realmente eles colocaram a posição do Moro, assim como eles fizeram com a do Mandetta. Em relação ao Bolsonaro, concordo com o que o Germano falou, por isso que não vai aparecer lá ao lado dele, porque ele realmente chicoteia algumas emissoras, algumas imprensas, então fica aparecendo do lado realmente do Moro, do Mandetta, do pessoal que está tendo esses problemas aí em suas pastas. Então, eu acredito que seja isso. De fato. Vou fazer um comentário aqui também em relação ao pronunciamento de Jair Bolsonaro. Muita gente acredita que Jair Bolsonaro apostou tudo que tinha nesse pronunciamento, né? Na expectativa de gerar mais apoio ao seu governo. Haja visto que muitos apoiadores de Jair Bolsonaro começaram a criticar a postura após a demissão de Sérgio Moro. Então, por exemplo, Luciano Heng, presidente das redes das lojas Avan, criticou a postura de Bolsonaro. Falou que é uma perda muito grande para o governo a demissão do Sérgio Moro, né? Então, é uma situação que gera um atrito, gera uma situação. Então, por exemplo, muita gente acredita que, nesse sentido, o Jair Bolsonaro aposta tudo nesse pronunciamento e nos próximos dias de governo, na tentativa de recuperar a confiança de vários setores da sociedade, principalmente os que já o apoiavam nesse momento. Da mesma forma, um outro apoiador dele, Silas Malafaia, se manifestou também criticando a tomada de decisão do presidente, principalmente em relação da demissão do diretor-geral da Polícia Federal. E ele achou que foi o quê? O maior absurdo e a maior falta de habilidade política do presidente, né? E ele ainda coloca, abre aspas, inacreditável, sou aliado do presidente, não alienado. O maior absurdo e falta de habilidade política nessa hora. Sei que a atribuição do presidente é nomear diretor da Polícia Federal. E aí ele cita artigo 84 da Constituição Federal, só que ele deu a Moro carta branca, inadmissível, fecha aspas. Ou seja, nesse momento, você consegue perceber que apoiadores também estão dando a sua opinião a respeito do comportamento ou da atitude tomada pelo presidente no dia de hoje. Sim, perfeito. Exatamente. Então, tem muitas vertentes aí que está se opondo, né? E é complicado, porque, assim, em governos anteriores a gente já percebeu que o isolamento é a pior coisa que pode acontecer. Então, a pessoa começa a se isolar, perder apoios, né? Isso a gente viu em governos anteriores, estamos vendo isso agora, claramente, e isso vai complicando muito a governabilidade, porque ele precisa de todo mundo para poder estar atuando. Não adianta ele ter o poder máximo e não ter a governabilidade. Se ele não tiver apoio, ele não governa.
Ele não consegue ter leis que fazem o país acontecer, né? Exatamente. Exato. E aí a questão da comunicação, Paulo, porque aí é a importância também de sempre toda figura pública tem um assessor de imprensa, porque ele faz um papel fundamental para a pessoa se expressar bem e fazer um diálogo acessível para que não tenha mal-entendido, não tenha problemas, não tenha situações desagradáveis, e para o político isso é fundamental. Eu tiro o chapéu para todos os assessores que trabalham nas câmaras municipais, nos senados, porque eles são a peça fundamental para que as coisas se equalizem, para que as coisas se conversem. E tem um detalhe nesse ponto. Muito se fala hoje do impeachment, né? Se o Maia vai fazer a abertura de um processo de impeachment, se o Maia vai considerar os mais diversos pedidos de impeachment que já estão na mesa dele na Câmara dos Deputados. Mas aí entra uma questão. Nesse momento de coronavírus, a gente tem forças humanas para operar um processo de impeachment. Muita gente considera que a renúncia é uma melhor opção. Mas aí como que vai funcionar? Se realmente a ideia for tirar o presidente ou pôr outra pessoa no lugar nesse sentido. E nesse momento que a gente está vivendo, se é realmente interessante você tirar um presidente, né? Então, muita gente... O FHC hoje tem já... em vários aspectos. Claro. Até na questão da governabilidade, como eu mesmo tinha citado. Exatamente. Será que se tirar ele agora... será que é melhor tentar se entender com ele até passar a situação ou tirar? Então, a questão de governabilidade também conta muito. Exatamente. Não é porque eu não gosto de tal presidente ou de tal político que é necessário tirar. É uma coisa um pouco mais complicada, é um pouco mais embaixo do que isso. A gente sabe, né, se a situação a gente sentiu aperta muito mais. essa questão Exato. com as mudanças de cenário. 4 anos de governo. Muda tanto o cenário, entrou e saiu... que a gente não percebeu que passou né? Parece que foi muito pouco. E aí entra uma questão, o FHC hoje também deu uma declaração falando para o Bolsonaro nos poupar de um processo de impeachment, né? Dando a entender que o Bolsonaro deveria pedir a renúncia logo. Mas aí que tá. É uma situação que entra naquela história. A gente precisa de governabilidade, a gente precisa de governo, a gente precisa ter um diálogo. Precisa entender que um processo de impeachment ele precisa Exato. de tempo. E hoje nós não é de um dia para o outro. Processo desse. Então, mais uma vez, caro ouvinte, caro espectador, precisa entender o que é um processo de impeachment, como que ele é feito, como é que ele começa, como que ele tramita, quanto tempo que isso tem, porque isso não é da noite para o dia. O Maia ele tem um prazo que ele precisa respeitar para fazer com que todo esse processo aconteça. E outra, muitas vezes, a própria oposição não está se manifestando favorável a isso. Aliás, a oposição não tem se manifestado ainda em relação a impeachment nenhum. Existe apenas vontades, né? Até porque, nesse momento, talvez não seja um momento muito mais propício para isso, né? Porque você ainda precisa provar se o tal crime, e já vou colocar de responsabilidade que é imputado ao presidente nesse momento, de fato é real. Então você tem todo um processo de investigação por trás disso. Impeachment não é uma solução mágica para resolver esse tipo de problema, né? O Maia, ele depois vai ser responsável por aceitar ou não esse processo, é uma outra questão, porque, na verdade, isso inclui a própria questão da escolha do eleitor. Gente, foram milhões, quase 60 milhões de votos para poder escolher o presidente da República. E aí, como foi em 2016. Até isso é levado em conta, né? Não é uma situação muito simples de você chegar, não, vamos tirar o presidente, ou tirar um governador, ou tirar, de repente, uma prefeita, um prefeito, um vereador, né? São coisas que a gente tem que levar em conta. A gente está dialogando com coisas muito mais complicadas nesse momento, e coisas que a gente precisa levar em conta no processo de impeachment. Fato é que Maia recebeu uma intimação, né, do STF. As forças precisam ser reunidas dentro do próprio Congresso, né? Sim, exatamente. Então, por exemplo, Maia ontem, na verdade, já recebeu nesses dias, na verdade, não vou lembrar se foi ontem, de fato, se ele posicionaria o quanto antes, né? E foi dado um tempo de 10 dias. Mas as coisas não funcionam assim. É uma coisa que a pressão há, a vontade há,
né? Isso é inegável, por exemplo, de Maia, de outros partidos, principalmente da oposição de Jair Bolsonaro, nesse sentido. Mas as coisas não são tão simples e é preciso ter calma para decidir cada coisa. Uma tendência que eu tenho observado, é assim, o brasileiro, ele vota na pessoa X e daí ele escreve lá no Face, que se não for bom, a gente vai lá e derruba ele. A situação não é desse jeito. É um processo de impeachment, um processo de tirar alguém, é um processo de desgaste. E é um processo muito que vai longo. incluir CPIs, votações, um monte de situações. Aprovação no Senado, aprovação no Congresso, que pode ser votado Câmara. Pelas próprias pessoas. Sim. Entendeu? Então você está aí pegando um tempo, segurando todo aquele tempo para fazer um processo administrativo que poderia estar sendo votado outras coisas em benefício do povo. Então não é só a gente coloca ali, se não der certo a gente tira. Sim, eu acho que esse pensamento vem vindo lá de trás, desde os governos anteriores, e é um pensamento que está culturalmente, como posso dizer, é uma situação que vai criar um desgaste, que vai criar um problema que às vezes as pessoas não imaginam. Não é só ir lá apertar o botãozinho delete. E mais uma vez a gente volta para aquele papo. Preciso de fato aprender novamente, para que de fato a minha escolha lá na urna seja uma escolha de fato consciente, né? É só botar o dedinho lá e apertar sim ou não, ou branco, seja o que for? Não, porque isso vai refletir agora. E aí a gente não está nem dando margem àquela questão assim do tipo, entre aspas, viu, eu sabia. Acho que não é nem o motivo da gente estar dizendo que eu sabia, ia acontecer. Não é esse tipo de posicionamento que nós devemos dar nesse momento agora. A gente agora precisa entender o que está acontecendo, transformar essa informação de uma maneira que seja clara e apoiar as pessoas nesse momento de pandemia. A gente ainda está no momento de pandemia, gente, ok. Isso está acontecendo nesse intervalo de tempo de 11 da manhã até agora, mas amanhã o assunto vai continuar sendo, ou não sei, pandemia, coronavírus. E a gente ainda nem foi atrás de saber quantas pessoas nesse momento morreram, foram contaminadas, foram para a rua, enfim, tudo isso conta. De fato. Bom, para finalizar aí, que nós já estamos quase 2 horas de live, né? Também preciso jantar, nós vivemos num país com muito... 2 horas já. E nós vivemos num país com vários tipos de pensamentos, um país aí de diversidades, né? Algumas pessoas se simpatizam com o partido X, com o partido Y, com o político tal. Então, assim, nós temos que saber entender isso, né, respeitar de maneira correta a democracia. Se nós temos essa democracia, porque alguém brigou por isso lá atrás também, né, conhecer a nossa sangue história foi derramado e corresponder ao nosso legado. É isso. E aí eu vou dar o parecer final aí do Paulo, da Agenda Positiva, Vinícius, Germano, deixa o seu parecer final aí perante aos últimos acontecimentos e a edição de hoje do jornal. Bom, primeiro, a gente sempre agradece, né, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do que a gente sabe. A gente não sabe tudo, a gente quer aprender todos os dias para compartilhar o que a gente sabe, né? Então, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez. Muito bom hoje me sentir parte dessa rádio, dessa galera da Cultural. Estou muito feliz. Obrigado por eu também fazer parte do ouvinte. E semana que vem a gente está aí e a qualquer momento, se for possível e for necessário, somos chamados, né? Da onde a gente está chamado, e para a gente continuar comentando, que esse é o nosso trabalho. Perfeito. Perfeito. Vini? Eu acho que as considerações finais que eu tinha que fazer, na verdade, eu não estendendo também, não dando opiniões, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem sim que considerar o nosso trabalho, que é jornalismo, da forma mais transparente e imparcial, né? Então, nesse sentido, eu acho que agradecer mesmo a todos que participaram nas lives, agradecer aqui, vamos ver os comentários, ao Paulo Vasconcelos, que mandou perguntas, mas infelizmente não vamos poder responder a tempo. Ele perguntou qual a relação das questões partidárias nesse processo. Pois não vejo nenhuma, mas questões de muita vaidade e egocentrismo. De fato, né, a gente percebe uma questão aí mais de egocentrismo dos dois lados aí, né, não só de um lado, mas do outro. Eu acho que nessa questão não há muito questão de partido, a minha visão nesse ponto. Ao Nicolau também, um abraço,
Nicolau Antônio Bianco. Um abraço, Nicolau. Deu boa noite aqui para nós. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Nicolau. O José Ferreira, que participou conosco. A todos que entraram aqui conosco. Nosso muito obrigado. E cada vez mais a gente faz esse jornal. É para você que está nos ouvindo. Germano Schonfelder. Eu quero agradecer a todos que acompanharam a live, né? E eu queria ressaltar uma coisa. Pessoal, se informe. Vamos procurar as fontes seguras, vamos procurar as informações corretas, porque informação existe em tudo quanto é canto, mas cabe nós saber a informação que é correta. Vamos atrás das fontes seguras, certo? Obrigado, pessoal. Um abraço, um beijo para quem está acompanhando. Flávia, é com você agora. Flávia? O que todo mundo aqui falou, sim. Por favor. Olá, estou ouvindo? Estamos sim, estamos esperando sua fala só. Estamos sim, estamos esperando sua... Então tá ótimo. Então eu finalizo aí com um pouquinho do que o Germano falou, um pouquinho do que o Paulo falou, um pouquinho do que o Vinícius falou. Se informe, procure informações técnicas. No momento de saúde pública como esse, se aprendam, vão atrás de informações técnicas, mais do que informações políticas, tá? Sejam muito cientes em todo o material que você for repassar, todas as informações que vocês forem replicar, e é isso. O próximo jornal nós teremos aí, novamente, a agenda positiva com o nosso Paulinho Marques, nós teremos também Café com Bolinho com o Rogério Bolinho, os nossos queridos jornalistas Vinícius e Germano. Exatamente. Até a próxima terça-feira, então. Exato, tem a próxima edição de sexta, tem a de terça, até a próxima terça. Até mais. Até mais.